paisagem é basicamente obra do homem. É claro, tem a mão de Deus, mas basicamente é o que o homem fez, o que o homem faz, o que o homem diz, o que o homem pensa. A cidade do Rio de Janeiro tem uma tradição em abrigar obras de arte, que nem sempre foram construídas como tais, mas que de alguma maneira foram ocupando o espaço público ao longo dos quase 450 anos da cidade. Se a gente pegar, por exemplo, o chafariz do Mestre Valentim, ali da pirâmide, ali na Praça 15, por exemplo, é um desses exemplos. No Império nós tivemos também uma série de esculturas instaladas na cidade, principalmente no centro. A mais conhecida, mais bonita, certamente é Dom Pedro I, na Praça Tiradentes. Depois a gente veio caminhando no início do século, também com chafarizes que, com o passar do tempo, deixaram de ser utilitários e passaram a fazer parte do acervo de obras de arte instaladas na cidade, que eram feitos com muito capricho, né? Então são vários chafarizes que a cidade tem. E finalmente, mais contemporaneamente, a gente tem algumas esculturas que foram compradas pela prefeitura para serem instaladas em espaço público, como por exemplo a do Humberto Coso, ali em frente à Candelária, que é aquela estrutura Art Deco. De alguma maneira vai contando também a história da arte e da arquitetura carioca, né, e brasileira, que aqui era a capital, foi capital durante muito tempo. E finalmente a gente vem nesse novo conjunto, agora mais contemporâneo, de obras de arte projetadas especialmente para um determinado espaço urbano escolhido pelos artistas. Foi um programa da Secretaria de Cultura do município nos anos 90, que resultou em obras espetaculares, como a do Valtércio Caldas, Zé Rezende, Ivens Machado, enfim, são Amilcar de Castro, Franz Weissmann. Então nós temos aqui uma farta coleção de arte que às vezes até o próprio carioca se esquece. Uma obra instalada, ela modifica o ambiente, né? Ela reconfigura o espaço, ela redimensiona o espaço, porque justamente uma obra de arte não é um prédio de arquitetura, não é um mobiliário urbano, não é, enfim, um projeto paisagístico. A obra de arte, como uma peça que não se explica dentro do contexto urbano, ela cria um ruído. E esse ruído ele é importante justamente porque a gente precisa fazer algumas pausas no nosso ritmo para perceber outras coisas. Eu acho que esse é o papel da obra. Quando você passa e percebe que existe uma peça e nessa peça existe tensão, uma tensão que está mesmo na obra, é uma camada nova de informação que vem para o espaço público. E o Rio de Janeiro tem sim essa vocação dos espaços públicos, né, e solicita isso aos artistas, porque a cidade precisa disso, né? A cidade precisa reconfigurar seus espaços, redimensionar sua realidade, e eu só vejo isso possível através da arte contemporânea, através dessas peças escultóricas, que não são exclusivamente esculturas, mas que são intervenções na cidade, né? Percorrer, vendo aqui de um lado o trânsito e de outro lado esse documento lírico, é pensar qual é o papel de um projeto de arte pública. Um projeto que educa a nossa vida tão apressada, que tem uma intervenção para pensar ou lembrar de um momento que transcende a nossa vida tão ocupada. Então, pensar educação pública, patrimônio, história da arte, linguagem, é pensar daqui em diante. Lembre, a condição humana não se restringe a um funcionalismo. Sim, lembra de uma dimensão da alegria com a arte, com a cultura. O que é a relíquia? É o que veio do passado e é venerado no presente, como uma mensagem para o futuro. A identidade de todos aqueles que acreditam na relíquia os transporta para o amanhã. É o papel da arte pensar a vida, pensar o mundo, diferente de como pensa a filosofia, diferente de como pensa a ciência. A arte, então, tem um papel
todo especial.